A todos, cumprimentamos com a paz do Senhor. Vamos para a lição de número 5, classes de adultos, com esse tema que é tão importante. E o Verbo se fez carne, e Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Lição de número 5 para o dia 4 de maio de 2025. A verdade que liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade prática nos diz: o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. O texto bíblico está em João capítulo 7, 16 a 18, versículos 37, 38, capítulo 8, 31 a 36. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este tema, Jesus, o Verbo que se fez carne, traz preciosas lições para a nossa vida, para todos nós. E esta semana nós temos a verdade que liberta. O Senhor Jesus, ele é a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém e a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade. Por fim, o poder da verdade que oferece libertação ao pecador. Primeira parte da nossa lição fala sobre Jesus, a verdade em Jerusalém. Por que a verdade em Jerusalém? Porque João registra o seu evangelho focado no ministério de Jesus em Jerusalém. Jesus é a verdade que liberta. Então, por registrar os fatos, aproximadamente aquele tempo todo ali, praticamente em Jerusalém, então o título está bem certo: a verdade que liberta. Então, o capítulo 7 do Evangelho, segundo nos escreveu João, revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que iria à Cidade Santa, mas, claro, sob a orientação do Espírito Santo e a orientação do Pai. Assim, nós observamos a obediência do Senhor Jesus Cristo ao Pai em todas as situações. A verdade na festa dos tabernáculos
segundo subtópico aí da nossa primeira parte, dos versículos 10 ao 13, o Senhor evitou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. João capítulo 7, versículo 14. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Ele afirmou em João 7,16: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Por quê? Porque muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. Havia esse entendimento errôneo. Era um grande profeta, mas para muitos não era o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o verdadeiro Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. O mundo não conhecia a Jesus como a verdade que liberta. Ele disse em João 14,6: eu sou a verdade. Então, durante a festa dos tabernáculos, ou de tabernáculos aqui, João capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 21, observamos essa festa dos tabernáculos. Embora só os capítulos 6 e 8 lidem especificamente com a festa, ou seja, fale um pouco sobre a festa, contudo, nenhum sinal milagroso acontece nesses dois capítulos. O sinal para a festa dos tabernáculos é a cura do cego, lá no capítulo 9. Então, aqui na segunda parte, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Então, Jesus estava sempre diante dos seus adversários, dos seus inimigos. Ele sabia que tinha adversários, inimigos, que estavam esperando só um momento para o acusar, para tentar neutralizá-lo. A verdade no episódio da mulher adúltera, a verdade revelada, a verdade que o mundo precisa conhecer. Então Jesus é a verdade. Neste capítulo 8 do Evangelho, segundo nos escreveu João, a verdade representa tudo para o ser humano. Por quê? Porque Jesus representa tudo para nós. Ele é a verdade posto à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus também trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. João 8, 3 a 5. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei de Moisés. Então Jesus respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João capítulo 8, versículo 7. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Jesus confrontou aqueles ali que, se algum deles não tivesse pecado, que lançasse a primeira pedra. Porque ele estava ali como uma verdade libertadora para transformar e libertar aquela pobre mulher. Ele é a verdade revelada, a verdade que traz libertação. No episódio da mulher apanhada em adultério, ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Então, observamos que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não só a verdade, mas o caminho também e a vida, porque ele tem a vida em si mesmo e ele dá a quem ele quer. Esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim o único caminho para o céu, para Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos.
Sinopse 2. Jesus é a verdade que expôs à consciência dos escribas e fariseus os seus pecados. Por último, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Então, ele estava libertando ali a mulher pecadora, libertou tantos e quantos chegaram-se a ele e o procuraram. Ele libertou, transformou, perdoou e abriu a porta para a oportunidade. A passagem de João 8, 31 a 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende está garantida se realmente ele permanecer em Cristo. Precisa permanecer, perseverar, para que receba a bênção até o final. Portanto, o encontro com a verdade é que Cristo rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus é aquele que proporciona verdadeira libertação e dá vida ao pecador. Pode ser o mais vil pecador, pode ter cometido a pior escória de pecado. Se arrependeu, se buscou a Deus e teve um encontro com Cristo, essa verdade liberta. Porque está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguém disse, o que é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm nesta verdade, que é o Senhor, não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado, nem de Satanás. A verdade de Cristo proporciona autêntica liberdade dentro de nós. Somos livres, libertos pelo poder do sangue da cruz, pelo poder da nova aliança. Somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a salvação para o mundo em pecado, para o pecador que está enlaçado, está encharcado na lama do pecado. Só Cristo pode libertar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A todos nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo os abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Pela oportunidade, estamos gratos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Pela oportunidade de ministrar aqui através dessa plataforma, que a Tua palavra tenha livre curso, que o Teu nome cada vez seja glorificado, assim te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos sobre nós e sobre esse trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Até uma próxima pré-aula.